Olá, pessoal! A questão de hoje aborda direto o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a nossa famosa ADPF, no controle de constitucionalidade. É um tema que despenca em provas e é fascinante. Então vamos logo analisar as alternativas e entender exatamente como o Supremo Tribunal Federal enxerga essa ação na prática. Para dar aquele contexto, estamos olhando para a questão 67 do Exame Nacional dos Cartórios. O cenário aqui coloca a gente no papel de assessoria jurídica. Basicamente, um legitimado definiu lá em Assembleia Geral que adotaria as medidas possíveis para questionar a inconstitucionalidade de um ato do poder público e escolheu a ADPF. A nossa missão é avaliar qual é a orientação técnica correta para esse caso. Então, bora destrinchar as opções, começando pela letra A. A alternativa A diz o seguinte: a ação pode ser utilizada para impugnar tanto atos normativos como atos destituídos de generalidade e abstração. E olha, essa alternativa está perfeita e já é o nosso gabarito. Merece até aquele selo verde na tela. Mas para não ficar só na decoreba, a gente precisa entender a essência do porquê de ela estar certinha. O pulo do gato aqui é comparar com a ação direta de inconstitucionalidade ADI. A regra geral na ADI é que o alvo seja sempre uma lei, certo? Um ato normativo dotado de generalidade e abstração, que atinge todo mundo. Só que a ADPF funciona como um verdadeiro escudo subsidiário. Diferentemente da ADI, a jurisprudência do STF admite o uso da ADPF para bater não só nesses atos normativos, mas também naqueles atos do poder público de efeitos concretos, ou seja, atos destituídos de generalidade e abstração. Imaginem um decreto de desapropriação super específico ou uma decisão administrativa que acabe ferindo um preceito fundamental. A ADI não daria conta disso, mas a ADPF, como guardião dos pilares constitucionais, dá conta do recado. É por isso que essa é a nossa resposta. Bom, avançando para a alternativa B, ela afirma que a ADPF acarretará a prolação de acórdão com efeitos erga omnes, vinculando todas as estruturas estatais de poder. E a alternativa B está incorreta, leva um X vermelho bem grande. O erro é uma daquelas pegadinhas clássicas que moram em uma única palavra ali no final, todas. Vamos entender o motivo? O parágrafo 2º do artigo 102 da nossa Constituição Federal determina que as decisões em controle concentrado possuem, sim, efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública. Mas atenção! Elas não vinculam o poder legislativo na sua função típica, que é a de editar novas leis. Pensem bem, se o Congresso ficasse totalmente amarrado, a gente teria a fossilização da Constituição, o que não faz sentido nenhum. O Legislativo sempre pode debater e aprovar uma nova lei, mesmo que uma parecida tenha caído no STF antes. Portanto, nem todas as estruturas são vinculadas. Agora a alternativa C, ela traz que a ADPF pressupõe a demonstração da repercussão geral sempre que for utilizada para impugnar atos de entes subnacionais. E mais uma vez a alternativa C está incorreta, pode colocar o X vermelho. Aqui a banca tentou fazer aquela salada mista com institutos processuais diferentes para confundir a cabeça de todo mundo. Vamos separar as coisas para não ter erro. O requisito da demonstração de repercussão geral é próprio do recurso extraordinário, o nosso famoso RE, lá nos termos do parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição. É um filtro para evitar que o Supremo fique atolado de casos individuais sem relevância maior para o país. A ADPF, por outro lado, é uma ação de controle concentrado. Ela tem seus próprios requisitos de admissibilidade, como o princípio da subsidiariedade, mas repercussão geral definitivamente não é uma exigência para julgamento dela. Seguindo para a alternativa D, que fala o seguinte: em razão do fenômeno da não recepção, não desperta interesse de agir na sua utilização para impugnar atos pré-constitucionais. Nossa, a alternativa D está incorretíssima. Mais um X vermelho na tela, porque essa aqui inverteu completamente a lógica do sistema. Na verdade, o que acontece é exatamente o oposto. A ADPF é o principal instrumento de controle concentrado adequado para impugnar atos pré-constitucionais. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, as leis antigas passaram por um filtro. Se eram compatíveis, foram recepcionadas. Se não, foram revogadas por não recepção. Como a regra do STF diz que a ADI só serve para leis feitas depois da Constituição de 88, a ferramenta perfeita para analisar de forma concentrada se uma lei lá de 1940 foi ou não recepcionada pela nova ordem constitucional é justamente a ADPF. Ou seja, o interesse de agir é gigante nesses casos. E aí chegamos na nossa última opção. A alternativa E alega que a ADPF não pode ser utilizada para impugnar atos normativos anteriores a uma emenda constitucional que seria utilizada como paradigma de confronto. Bom, a alternativa E também está incorreta, leva o nosso último X vermelho.
O raciocínio aqui segue a mesmíssima linha do que a gente acabou de conversar sobre o fenômeno da recepção. A ADPF pode sim ser utilizada para questionar atos normativos que vieram antes de uma emenda constitucional. O que é esse tal de paradigma de confronto? É basicamente a régua, a norma da Constituição que serve de padrão para medir se uma lei é válida. Quando uma emenda constitucional é aprovada, ela passa a fazer parte do texto da Constituição, virando a nossa nova régua. Portanto, se uma lei municipal ou estadual, mesmo antiga, contrariar o texto dessa nova emenda, a ADPF é o caminho super adequado para levar o debate ao STF usando a nova emenda como parâmetro de controle. Resumindo a ópera, a ADPF ataca atos normativos e até atos concretos do poder público que violem preceitos fundamentais. É por isso que o nosso gabarito oficial é, sem sombra de dúvidas, a letra A, que ganha esse destaque dourado na tela. A ADPF é realmente uma ferramenta sistêmica brilhante para cobrir as lacunas do controle de constitucionalidade. Mas, para encerrar, fica aquela reflexão. Com uma ferramenta tão elástica e abrangente à disposição, qual será o próximo limite de atuação dos poderes a ser testado no Supremo? Pense nisso. Bons estudos continuem aprofundando esses conceitos e até a nossa próxima explicação.